neste momento, o Dr. Marcelo Busaglio Dantas, que irá mediar o próximo debate, cujo tema será Plano Diretor e Desenvolvimento Sustentável. Neste debate serão tratados os seguintes temas: participação popular e o papel dos vereadores na produção do plano diretor, a função do Ministério Público e a discricionariedade técnica, indenização diante de limitações ao direito de propriedade introduzidas pelo plano diretor, discricionariedade técnica e eventual retrocesso urbanístico. O Dr. Marcelo Busaglio Dantas, que irá mediar este debate, é advogado, mestre e doutor em Direitos Difusos e Coletivos pela PUC de São Paulo, pós-doutor e docente permanente da Universidade do Vale do Itajaí. Neste momento, vou convidar também os debatedores: doutora Daniela Libório, Dr. Pedro de Menezes Niebur, Dr. Elton Rosa Martinovski e Dr. Paulo Locatelli. A doutora Daniela Libório é advogada, é presidente do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, professora da graduação e pós-graduação da PUC de São Paulo, é mestre e doutora também pela PUC Paulista em Direito do Estado, pós-doutora em Gestão de Águas para Consumo Humano pela Universidade de Sevilha, na Espanha. Dr. Pedro de Menezes Niebur é professor de Direito Administrativo da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, com estágio de doutoramento na Universidade de Lisboa, é advogado especializado em Direito Administrativo, Ambiental e Urbanístico. Dr. Elton Rosa Martinovski é procurador do município de Florianópolis desde 2003, é advogado com atuação na área do direito urbanístico, ambiental e imobiliário. Dr. Paulo Antônio Locatelli é promotor de justiça, tem graduação em Direito pela Univale em 1993, especialização em Direito Constitucional e Direito Processual Civil, ambas na UNO Chapecó. Com a palavra, então, o Dr. Marcelo para conduzir o segundo debate dessa manhã. Bom, muito bom dia a todos. É uma satisfação estar de volta aqui ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, hoje numa condição muito favorável, na condição de moderador, de modo que nada do que eu possa falar aqui me comprometerá, nenhuma bobagem que eu diga ficará gravada nos anais dessa casa, mas, brincadeiras à parte, a satisfação de estar aqui numa mesa formada por amigos, né? Doutora Daniela, estou tendo a honra de conhecer hoje, conhecia muito de nome já, mas todos os demais são amigos de longa data, então me sinto muito à vontade e não vou privá-los mais tempo, né, até pelo atraso ocorrido, da palavra de cada um dos ilustres palestrantes. O que me foi passado é que cada um teria 5 minutos para exposição, não sei se é isso mesmo, né? Eu não vou cortar a palavra de ninguém, não tenho jeito para isso, mas fica o aviso da organização que seriam 5 minutos e cada um irá falar sobre um dos temas indicados aqui no hall do painel. Então, nós começaríamos com a doutora Daniela Libório, sobre participação popular e o papel dos vereadores na produção do plano diretor. Com a palavra, a doutora Daniela. Obrigada, bom dia a todos. É uma grande honra voltar a essa casa. Estive aqui no mês passado, no Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico, e aqui sentado, justamente trabalhando sobre o tema de corrupção urbanística e agora com o desafio da participação popular. Agradeço o convite, o faço em nome do querido Dr. Rodrigo Valgas, para participar desse brilhante e importante congresso. Bem, sobre o tema que me foi proposto de maneira muito sucinta, a provocação que quero falar, até justamente em razão da exiguidade do tempo, diz respeito à qualidade da participação popular. Quando o Estado da Cidade foi aprovado em 2001, e vem aí de uma forma revolucionária,
trazendo um marco normativo federal com normas gerais a respeito da elaboração de planos diretores, previsto aí na Constituição de 88, houve toda uma força-tarefa nacional, em ambiente nacional, estadual e aí, portanto, também local, para a elaboração de planos diretores participativos. Então, a partir de 2001, que se viu ao longo dos anos seguintes, da primeira leva de elaboração de planos diretores pós-Constituição de 88, foi realmente essa força-tarefa se seguindo na questão quantitativa propriamente dito. Não que se não buscasse a qualidade, mas era importante que os municípios entendessem que plano diretor deveria ser elaborado com participação popular. Então, aí deu-se início a debates, consultas, audiências públicas participativas, com relação também às conferências municipais, estaduais e a federal, não é? E esses instrumentos novos nesse cenário de redemocratização foram extremamente importantes. Muito bem, então agora nós estamos numa fase, nessa década, de revisão desses planos diretores. Então, o que acontece? Nós já temos uma leitura a respeito dessa evolução e o que se percebeu, e falo aqui com relação à minha experiência, então isso não é uma verdade absoluta, mas são reflexões a respeito da situação, é que haja uma consagração quantitativa de participação. Hoje em dia, falar que as pessoas precisam participar de plano diretor não é mais uma novidade. Que existe uma audiência pública, um debate, uma consulta, é algo que se assimilou efetivamente, as pessoas têm até uma expectativa, há uma relação até quantitativa do número que isso deva acontecer, se houve em quantidade suficiente para que se consagre um plano diretor participativo. Então, veja como rapidamente a sociedade brasileira assimilou o elemento da participação popular. Maravilha. O desafio que se coloca agora é a qualidade dessa participação. Ou seja, parece que não está havendo a cautela, e falo realmente com relação à minha participação e ao meu envolvimento aí num número significativo de situações, não há um envolvimento com relação àquilo que efetivamente está sendo discutido no plano diretor. Então, tenho visto duas questões essenciais. Uma delas diz respeito a que os municípios estabeleçam quase que um elemento básico, quantitativo de participação. Teve 10 audiências públicas, teve 20 debates, então vira um elemento apenas matemático, e muitas vezes a demanda ao judiciário leva em conta apenas, então, somente o elemento quantitativo matemático, a comprovação que teve a lista de não sei quantas pessoas que foram, não sei aonde, a imprensa local participar e tudo mais. Então, elemento matemático, está satisfeito. Então, isso foi uma tendência dessa década, com o esvaziamento do envolvimento da população na verdade, ao seu próprio debate de realidade. O que eu quero dizer com isso? Na década passada, houve um envolvimento com uma tentativa de mostrar que o cidadão deveria opinar sobre a sua própria realidade, o seu bairro, a sua identidade, o que lhe era caro, o que era importante, quais eram os seus tópicos principais. Me parece que nessa década, nessas revisões, há um despregamento com relação ao que o cidadão deve opinar. Está havendo, né, ao lado da relação quantitativa, uma confusão muito grande de qual é o status quo de qualidade que o cidadão possa ocupar. E me parece que o poder público também não está fazendo esse encaminhamento, essa elucidação, que há um processo de educação cidadã permanente que deva ser feito, ou seja, informar adequadamente, dar a publicidade devida e mostrar ao cidadão e convidar o cidadão qual é a qualidade da sua participação. Não dá para o cidadão de um canto da cidade dar opinião, e vou dizer isso tecnicamente, sobre o outro bairro no outro canto da cidade. Ele não deve ponderar sobre isso, ele deve ponderar sobre o seu bairro. Então, tem algumas decisões que são de microcosmo do seu bairro, da sua região, se vai ou não haver adensamento, zoneamento, alteração, o que elementos devem ser preservados, como é a qualidade de vida naquela região, e outras coisas que são as linhas decisórias mestras sobre um plano diretor, que aí o poder público local também vai ter que dizer quais são as linhas mestras, qual é a identidade dessa cidade. Aqui ela se presta
o que é qualidade de vida neste município como um todo, o que devemos preservar, o que devemos frear e o que devemos estimular, o que devemos rever. Estas linhas mestras também têm que ficar muito claras. Então, quando chega ao poder legislativo, para finalizar minha fala, quando chegar ao poder legislativo, qual é o papel da Câmara Municipal nessa situação? Num certo tanto, ela é uma fiscalizadora do processo do Executivo, né? Ou seja, houve essa participação popular de maneira adequada, suficiente, quantitativa e qualitativamente, ela precisa fazer essa verificação. Se o legislativo local tiver acompanhado desde o início, nada obsta que ele vá fazendo esse apontamento fiscalizatório já no processo do Poder Executivo. Que se tiver havido um bom entrosamento no sentido do desenvolvimento das funções, essa minuta de lei desse projeto de plano vai chegar ao legislativo já muito mais lapidado. Não é? O legislativo não deve ter só um papel observador, e sim, por que não, aí dessa interlocução observatória. Então, quando chega ao legislativo, ele tem um papel que pode ser suplementar o executivo a deflagrar determinados momentos de participação popular. Entendo que isso é possível, né, nesse papel suplementar, de esclarecimentos, não é? E aí isso é fundamental. Mas não acho que deva, e entendo isso inclusive tecnicamente, acho que é uma invasão aí da competência, avançar e mudar elementos do plano diretor que já foram devidamente debatidos. Aí sim vejo um vício nessa atuação, um vício na alteração da minuta de lei que foi entregue ao Legislativo, se ele simplesmente desviar e propuser alterações que, na verdade, já foram debatidas e consolidadas e devidamente ordenadas ao plano diretor. Então, para resumir essa minha fala, o Legislativo cumpre um papel fiscalizador, no meu entender, desde o início do debate do plano diretor, a ficar monitorando e se envolvendo politicamente com isso, inclusive podendo ter elementos de participação já no Executivo, e, ao receber esse plano, fazer esse checklist, essa verificação, podendo suplementar e, na verdade, incorporar toda a participação popular, fazendo um controle muito sensível de eventuais alterações que possam ser colocadas, sob pena de vício, sob pena, aí, efetivamente, de aniquilamento da participação popular, de distorção daquilo que já foi decidido anteriormente. Essas são as primeiras provocações. Obrigado, doutora Daniela. Então, eu passo a palavra ao doutor Pedro Niebuhr para as suas considerações sobre o primeiro tópico. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer ao nosso moderador, doutor Marcelo, aos demais colegas que compõem essa mesa de debates, num assunto que é tão instigante e tão relevante, né, nos nossos dias a dias. Eu me arriscaria a dizer, aliás, que essas questões de planejamento urbano, de direito da cidade, elas tendem a se tornar a bola da vez num futuro próximo, porque mexem muito com as questões do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Então não interessa só ao administrativista, ou não interessa só ao jurista, quer dizer, interessa a todos nós saber quais são as soluções que eventualmente que o executivo está eventualmente pensando para questões como mobilidade, disponibilidade de áreas verdes, questão de fomento à economia e organização dos espaços dentro da cidade, etc. Daí que vem essa necessidade, justamente por tratar de questões que afetam o nosso dia a dia, que vem essa necessidade imposta pela Constituição, né, de que esse processo de elaboração do planejamento municipal seja feito de modo participativo, ouvindo a comunidade que vai ser diretamente afetada por essas soluções que eventualmente vão ser pensadas, cogitadas e depois aprovadas. Então, a nossa Constituição, de fato, coloca a necessidade do planejamento urbano ele ser construído a partir de uma cooperação com os segmentos da sociedade, fala em associações representativas, quer dizer menos, na verdade, do que efetivamente é. E isso, conjugado com uma leitura de Estado Democrático de Direito, de que todo poder emana do povo, né, diretamente através de seus representantes, ensejou com que o legislador infraconstitucional prescrevesse lá dentro do Estatuto da Cidade a necessidade de que os planos diretores
ou colocasse como condição agora de validade da elaboração do plano diretor a circunstância de ele ser previamente discutido, debatido com a sociedade por meio das audiências públicas. Dentre o universo enorme de ferramentas de participação popular que estão disponíveis ao gestor para construir esse tipo de solução de encaminhamento, o Estatuto da Cidade fez uma previsão lá no artigo 40 de que era necessário que o Executivo e o Legislativo assegurassem audiências públicas na condução, na formação desse processo. Então eu vejo, ao lado de, como muito bem colocou a professora Daniela, como o desafio do momento não só incrementar a qualidade ou descobrir efetivamente como que se incrementa, não basta realizar a audiência pública meramente formal, ou número X de audiência pública, mas qualificar o debate que está sendo travado dentro dessas audiências públicas. Então, ao lado desse desafio de incrementar a qualidade dessa discussão que vai ser travada entre a administração pública e sociedade, eu vejo como um desafio ou uma questão, uma premissa que deve se estabelecer de forma precedente, se identificar ou se estipular qual que é o objetivo que efetivamente se busca com a realização da audiência pública. E parece que isso aqui, pelo menos quem é de Florianópolis e quem tem acompanhado, né, ou do estado de Santa Catarina, tem acompanhado o processo que está acontecendo aqui em Florianópolis, é uma questão crucial nessa discussão, nesse debate, porque em dado momento se entendeu, o judiciário entendeu, ou pelo menos a Justiça Federal aqui em primeiro grau, entendeu que essa audiência pública que o Executivo tem que realizar, ou tem que assegurar no processo de elaboração do plano diretor, ela tem caráter vinculativo, ou deveria ter caráter vinculativo em alguma medida. O que quer dizer isso? A população eventualmente presente numa sessão de audiência pública em que se esteja discutindo questões, soluções, diagnósticos, cenários pormenorizados em cada bairro, em cada região da cidade, deveria ter o poder de dizer o que ela quer efetivamente para aquele bairro. E mais que isso, a eventual deliberação da população interessada, da população que está sendo ouvida, numa audiência pública, sabe-se lá como vai dar esse tipo de deliberação, vincularia a administração pública, né? Sob pena daí de se viciar todo o processo ou de se esvaziar o conteúdo da audiência. Alguns autores de renome, Maria Paula Dallaribucci, José dos Santos Carvalho Filho, se eu não me engano, eles defendem justamente esse caráter vinculativo da audiência pública como uma solução para não se esvaziar o conteúdo da participação popular, dizendo que se não for vinculativo, a audiência vai ser meramente formal. Esse é o argumento, essa é a justificativa para o caráter vinculativo da audiência pública. Eu entendo que a participação popular nesse processo passa longe disso. A audiência pública não é uma assembleia ou não tem esse caráter plebiscitário que alguns defendem, inclusive que parece que eventualmente foi ou se pretendeu assegurar pela Justiça Federal aqui em Florianópolis. Não tem. As pessoas que participam de uma sessão dessa, de uma reunião, de uma audiência pública, discutindo os pormenores, os cenários, os diagnósticos, soluções, né, enfim, tratando debatendo essas informações relacionadas a uma eventual proposição, uma eventual solução, as pessoas que estão participando dessa audiência pública aqui, elas não necessariamente representam a vontade da maioria, sequer da população que está sendo atingida. Eles não têm legitimidade. O ponto que eu quero chegar é que quem está, eventualmente, numa audiência pública, não necessariamente tem a legitimidade para falar em nome da população toda sobre um ou outro encaminhamento. Então, a administração pública não pode pegar aquilo necessariamente como o pressuposto de que aquela manifestação está traduzindo a vontade da maioria afetada, em termos de adensamento, em termos de mobilidade urbana, em termos de disponibilidade de espaços públicos e por aí vai. É muito comum, infelizmente, que isso realmente acontece, que eventual participação numa audiência pública ela seja composta daí por interesses articulados de um grupo a favor, um grupo contra, determinada solução, determinado projeto e por aí vai. Então é muito possível que o resultado de uma deliberação numa audiência pública fosse totalmente distorcido da realidade.
As pessoas que eventualmente estão lá não representam os seus vizinhos. O cidadão, o advogado, o engenheiro, o professor ou o porteiro, ele trabalha 10, 12 horas por dia, ele sai às 8 da manhã, volta às vezes às 8 da noite. Então, seria até demais a gente pressupor que todos teriam disponibilidade, e até as pessoas que estão interessadas nesse debate, que teriam disponibilidade de eventualmente participar de uma forma altruísta de uma discussão relacionada ao futuro da cidade nesse sentido. Então, a gente tem um problema grave, ou um problema presente de legitimidade da participação, pelo menos para efeitos de deliberação, e a gente tem a questão também da simetria da informação. Nem todos que estão presentes na audiência pública, primeiro, têm conhecimento ou têm uma base mínima de informação, né, para tratar daquele assunto que eventualmente está sendo discutido, né, muitos dos quais são efetivamente complexos e bastante técnicos, dentre outros fatores. Então, as pessoas, muitas vezes, elas estão se manifestando, deliberando, apoiando ou rejeitando determinada solução, sem conhecer a fundo aquele elemento de discussão que está sendo travado. Isso também gera um problema. Eu acho que, muito por conta, principalmente desses dois fatores, que o sentido da participação popular nesse processo é muito mais consultivo e informativo. A administração pública ela vai agora instaurar um espaço de debate público, que não acontecia até então. Até então, esses processos, essas legislações de planejamento urbano, eles eram feitos em grande medida por conta de que a gente não tinha essa tradição de diálogo entre, pelo contrário, havia um afastamento entre sociedade e Estado, era feito em gabinete imposto de cima para baixo para os cidadãos. Agora não, agora a administração pública, ela reconhece que ela não é onipresente, que ela não tem solução ou pode não saber de todas as dificuldades, todas as possibilidades eventualmente encontradas em determinado cenário, e apresenta e dialoga com os afetados. É o cidadão lá do bairro que vai dizer, ou que vai mostrar para a administração pública qual que é o problema que está afligindo ele no dia a dia. Às vezes é uma via que é muito estreita, que não comporta o trânsito em duas mãos, então eles vão fazer uma sugestão de alteração ali. Às vezes é a carência de espaço público, enfim... de elementos de arborização e por aí vai, para efetivamente contribuir com essa solução que está sendo cogitada pela administração pública. Então, eu vejo mais esse processo de participação, o elemento positivo desse processo de participação, como um mecanismo, uma oportunidade que a administração pública tem efetivamente de dialogar com a sociedade, informar os cenários com que ela trabalha, as soluções que ela está eventualmente cogitando e colher o feedback, os inputs da sociedade que vai ser destinatária daquela norma, até como um elemento de diminuição de resistência e de melhor aceitação daquela solução que está sendo cogitada. A administração pública colhe esse input e tende, daí sim, a ganhar em qualidade a solução final que ela está cogitando. Essa é a minha perspectiva da participação, o sentido da participação popular que a gente tem que construir. Muito obrigado, doutor Pedro. Passar a palavra para o doutor Elton, que é procurador do município de Florianópolis. O Pedro tocou num ponto, não é para eu comentar nada aqui, mas eu não posso deixar de mencionar que esse caso envolvendo o plano diretor de Florianópolis, com todo respeito aos atores envolvidos, mas ele é uma sucessão de equívocos do início ao fim. Seja porque a Justiça Federal não é competente para a causa, seja porque o Ministério Público Federal não é o promotor natural para a causa, seja porque isso é caso de ação civil pública e por aí afora. O Pedro tocou no mérito. No mérito é impossível o consenso, é impossível que a participação popular transfira a sua vontade para a administração pública de maneira absoluta. Sempre haverá alguém que não vai concordar. E aí nós não chegaremos a lugar nenhum. E que mais ou menos é o escopo dessa ação. Quantas audiências públicas são necessárias? Infinitas. Nunca será suficiente. Mas, enfim, eu vou me abster de maiores comentários, só que esse caso realmente é emblemático, porque até tem sido bom para a gente que dá aula, porque é um belo exemplo para usar em sala de aula de como não fazer, de como não se faz as coisas. Não se judicializa um plano diretor aprovado, a não ser através de ADIM, perante o Tribunal de Justiça, através do promotor natural, que jamais é, com todo respeito, o Ministério Público Federal. Doutor Elton, com a palavra.
Bom dia a todos. Doutor Marcelo, doutor Pedro, doutor Paulo, doutora Daniela, que eu a conheço dos livros, dos artigos, que, aliás, foram, entre outros, os que me motivaram a estudar essa matéria, né, alguns anos atrás, então é um prazer conhecê-lo. Doutor Rui, que nos acompanha na plateia, doutor Marcelo Leão, Elisa, né, arquiteta, colega de núcleo gestor, das diversas, eu já perdi a conta, né, dezenas, centenas de audiências públicas, né, Elisa, a respeito do plano diretor. Bom, o tema com relação à participação popular e o papel da Câmara, né, de Vereadores. Eu vou buscar não me repetir, né, do que já foi colocado. Eu preparei um pequeno auxílio aqui mental, um mapa, né, mental para mim. Repete muito do que foi exposto. A questão quantitativa, qualitativa, esse conflito que a doutora Daniela coloca, isso é muito presente, a gente nota realmente isso. Ou seja, nós estamos ainda em um estágio onde se discute a questão da quantidade das audiências, a quantidade de informação, e pouco se discute a qualidade delas, né? Então, eu começaria colocando exatamente essa questão, que o plano diretor ele é o que dá a concretude, a objetividade ao princípio da função social da propriedade, né? A Constituição coloca assim, né? 182, o Estatuto da Cidade. Então, ele é um texto que gera um debate sobre o seu conteúdo, sobre o seu alcance, né, a sua amplitude, a questão do alcance, do conteúdo mínimo, do conteúdo máximo, né? Ou seja, ele tem um conceito amplo apenas como diretrizes, políticas, princípios, né? Ou ele deve ter um conteúdo mais restrito, né? Como um documento técnico com parâmetros de uso e ocupação do solo, por exemplo. Ou será que ele é ambos? Então, esses questionamentos, na prática, eles, no meu ver, antecedem a própria abertura do processo, o próprio início de um processo de elaboração do plano diretor. É como que um nivelamento, um trabalho de conscientização. O que é o plano diretor, afinal? O que é necessário, o que é desnecessário, o que é útil, o que é inútil, né? Uma questão que pouquíssimo se fala na prática, a questão da competência legislativa municipal. Quantas e quantas vezes nós perdemos tempo discutindo matéria de direito civil em reuniões, oficinas, planos diretores envolvendo plano diretor, né? Audiências públicas, aliás, né? Envolvendo o plano diretor. Então, se perde tempo discutindo questões que não é de competência do município legislar. E há uma dificuldade das pessoas de entender isso. E eu vou chegar mais à frente sobre isso. Então, essa questão da definição do conteúdo me parece que antecede a própria abertura, o lançamento do processo, né? No meu ver, o plano diretor ele se identifica muito mais com uma ideia de teia, né? Ele faz parte de um sistema de políticas públicas, né? A teia é formada por várias outras políticas. Nós temos aí políticas ou planos de saneamento, de resíduos sólidos, entra também educação, saúde, e assim por diante, né? O plano diretor é mais um. Ele pode estar no centro, né, irradiando para onde converge, mas o plano diretor ele não é tudo, ele não é a solução para todos os problemas da cidade, não está ali. Até porque, ao considerar assim, nós criamos um monstro, impossível de se debater, impossível de se elaborar e muito mais difícil, então, de se colocar em prática, né? Então, essa definição de conteúdo mínimo, máximo, para mim é determinante para você ter a qualidade da participação popular, para você ter foco. Existem municípios, por exemplo, que elaboraram a lei específica para o estudo de impacto de vizinhança, uma lei só para o instrumento. Ele não precisa estar dentro do plano diretor, certo? Então se criou uma lei para disciplinar esse instrumento interessantíssimo. É muito melhor, porque você consegue debater melhor, as pessoas conseguem entender melhor o que estão ali vendo, elas vão poder opinar de maneira qualificada, né? Então, dentro dessa ideia, o plano diretor ele deve ser visto, no meu ver, como parte de um ordenamento jurídico de políticas públicas, né? Ele não se encerra, ele é parte importante, mas não é a única. Então, nessa linha, há uma ideia equivocada
de que várias questões podem ser resolvidas no plano diretor. Eu acho que essa separação é importante. Mas por que isso surge? Porque existe uma ansiedade da população muito grande. Aquilo que nós vimos aqui antes, no debate, né, de abertura, né, as pessoas estão sedentas por soluções, por justiça. Então, há uma demanda por uma maior amplitude de detalhamento desse conteúdo do plano diretor. Essa demanda ela é ruim, porque ela é uma grande armadilha, né? Ela dificulta a elaboração, a participação, o desenvolvimento desse produto e coloca em risco a operacionalidade dele. E tem mais um elemento que está passando desapercebido aí, que é a necessidade de, atualmente, nós debatermos não a construção de cidades, né, mas a desconstrução da cidade posta de maneira torta, né, a reconstrução, a requalificação. O Dr. Paulo, especialista no assunto da regularização, né, fundiária, e isso tem passado desapercebido, porque nós ainda temos um modelo de plano diretor que talvez se reporte ao regime de uso e ocupação do solo lá da década de 60, 70. Né? E ainda, para finalizar, pegando um gancho no que foi colocado pela doutora Daniela e o Pedro, infelizmente o poder público ele passa por uma crise de credibilidade e de respeitabilidade enorme. Enorme. Né? Eu costumo dizer que é um grande vácuo de poder. E onde existe vácuo, existem forças exercendo pressão para ocupar esse local. E aí que vem o medo. Que forças são essas? Como que elas ocupam? Né? Como desenvolver um clima adequado para o debate em termos, né, em torno de plano diretor, se aquele que deveria estar no centro da mediação não tem respeito, não tem qualquer tipo de credibilidade. É visto com desconfiança sempre. Né? Então, aliado a isso, existe uma carência de material técnico adequado, não é? Material técnico que dê as bases prévias sobre aquilo que nós vamos dispor, áreas de risco, áreas sujeitas a alagamento, questões quantitativas, qualitativas de transporte, mobilidade, origem, destino, capacidade de adensamento versus oferta, enfim, existem estudos técnicos que me parecem deveriam anteceder a abertura do processo até para que se tenha uma base de debate. Isso é uma carência. E, claro, o material humano é suficiente para processar essas informações e trabalhar, né, de forma a gerar um produto que seja né, adequado. Então, nessa falta de clima adequado, me parece que vem a questão da falta de qualidade do debate. Né? Todo mundo fala de tudo, todo mundo pede tudo, e aí de não atender. Se não atende, não é bandido, é porque tem algum tipo de corrupção. Né? Então, a palavra que está... Né? A coisa vira um palanque de ideias, de achismos. Infelizmente, falta uma visão pela terceira via. Né? A polarização ela chegou no debate das políticas públicas com muita força, talvez ao ponto de inviabilizar o desenvolvimento delas. Então, na prática, eu percebo uma dificuldade de se agir. Onde entra aí o Ministério Público e Judiciário como mediadores legítimos para esse tipo, né, de coisa, eu tenho sérias dúvidas, até pela falta de instrumentos para isso. Não me parece que o processo civil sirva para resolução de políticas né, públicas. Eu não vou entrar na discussão do nosso caso prático aqui, até por uma questão de reserva, né, funcional pessoal minha, mas ele é um ótimo exemplo, sim, a ser estudado de coisas, de fato, a não serem feitas. Né? Eu acho que é um exemplo que, se tratado de maneira imparcial, sem paixão, nos daria uma lição muito grande. Era isso. Obrigado. Muito obrigado. Dr. Paulo Locatelli. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o Dantas. Mais uma vez, né, nós dividimos aqui o espaço, os colegas debatedores. E vocês não imaginam a dificuldade que é falar por último de um tema, né, sobre um assunto. Eu vim aqui preparado e pensei, vou falar aqui sobre a questão da qualidade da audiência pública. Daí já foi abordado. Não, eu vou falar então sobre a questão da vinculação, sobre essa questão da procedibilidade da audiência pública ser um requisito de validade, né, do plano diretor. Pedro já abordou. Mas então eu lembrei que nós estamos trabalhando muito no Ministério Público sobre a questão de que o plano diretor realmente ele está inserido num microsistema muito maior, que é plano de saneamento, plano de mobilidade urbana, plano de
conservação e preservação da Mata Atlântica, plano de resíduos, né? Aí o Elton também trouxe. Então, eu falei, agora o que me resta aqui abordar é algo que também tem nos incomodado nesse vamos dizer assim, incentivo que o Ministério Público tem dado. No primeiro momento é um braço estendido para promover a regularização fundiária onde precisa e levar aos municípios os planos diretores, porque nós chegamos a uma conclusão que em Santa Catarina, Dantas, todos os municípios precisam ter planos diretores. Aquele papo que todo mundo fala que só de mais de 20 mil habitantes, que está lá no artigo 40 lá do Estatuto da Cidade, é verdade, aquilo é a regra geral. Só que ele tem outros requisitos, justamente estar dentro de área turística, participar ou estar inserido num conglomerado urbano, e hoje todos estão. Então, essa é a realidade, todo mundo precisa ter um plano diretor, ou atualizá-lo. Então, esse trabalho que a gente tem feito com os colegas, né, municiando o material. E aí vem um problema enfrentado, que daí pego do que cada um falou aqui, que é justamente isso, como aferir a qualidade da audiência, até que ponto as deliberações, porque ela tem uma dupla finalidade, dar informação e ser consultiva para ver a vontade do cidadão. E cidadão, como o Milor Fernandes fala, tem que ser visto como cidade, não mais como cidade grande, né? Tem que ser realmente pessoa detentora de direitos. E me preocupa um pouco essa tirada da legitimidade dos integrantes de uma audiência pública. Que eles vão questionar, então eu vou fazer o quê lá? Vou só obter informações? Ótimo. Mas, claro, até que ponto? Qual é o nível de vinculação daquelas deliberações? Porque, no primeiro momento, pode ter um ou outro lá bem intencionado, pensando na coletividade. Mas, geralmente, as poucas que eu participei, você vê cada um pensando no seu umbigo, na sua área, no seu interesse, no seu negócio, no seu comércio, na sua rua. Ele não quer que aquela rua vire mão única porque ele vai atrapalhá-lo, mas talvez seja melhor regra para a mobilidade urbana. Isso é um detalhe mínimo, né? Não quer que mude o zoneamento, não quer que restrinja índices de construções, porque está pensando, né, em ter mais lucro. Então, a gente tem essa constatação desse pensamento mesquinho, né? E, por outro lado, vamos imaginar uma audiência pública com legitimidade, com qualidade. Como que nós vamos recepcionar isso no plano diretor, né, dentro do executivo e do legislativo, né, que é o papel do vereador? No mínimo, eu até escrevi aqui, ainda que não vinculante, as exposições de todos os interessados devem minuciosamente serem abordadas e consideradas. Servir até como embasamento para serem inseridas, ou se for para não ser inserida, tem que ter argumentos, tem que ser analisado e dizer por que aquele ponto de vista, ainda que egoísta e mesquinho, não deva ser inserido. Talvez esse seja o argumento. Mas há necessidade de... E é um trabalho, né, de todos os temas serem elencados, ou inseridos, ou repelidos com argumentos, com análise, né? E aí vem um ponto que nos preocupa muito no dia a dia. Nós participamos agora, recentemente, do IBDU, de um evento que foi muito bom aqui sobre corrupção urbanística. E nós temos que ter esse cuidado de não estigmatizar, é verdade, mas a gente vê que cria-se vazios no próprio plano diretor, com redações dúbias, com segredos colocados ali que só aquele servidor do município sabe desvendar, né? São os buracos negros do plano diretor, e isso tem que ser evitado, né? Na hora da redação. Mas o que nos preocupa frequentemente é o que eu chamei de legalismo messiânico do vereador ou do executivo frente à vontade popular. Essa tendência de muitos representantes do Legislativo de atender a sua região, o seu cabo eleitoral, o seu financiador de campanha, os interesses também diretos e até exclusos, né, que, em detrimento da vontade popular. Então, a nossa preocupação, e trazendo algo novo para a discussão, que nos preocupa é isso, é que chamar a atenção do vereador realmente da sua legitimidade popular e que ele também seja levado pela vontade do coletivo em detrimento de interesses particulares aquele que ajudou a eleger. E a gente sabe que essas legislações casuísticas, pontuais, muitas vezes preponderam em determinadas redações do plano diretor, e isso que causa, né, daí a intervenção do Ministério Público muitas vezes. Era isso. Então, encerrada essa primeira rodada sobre a participação popular, nós passamos ao segundo tópico, que é a função do Ministério Público e a discricionariedade técnica. Se todos concordarem, eu começaria pelo Dr. Paulo, para evitar justamente que ele seja o último a falar. Pode ser?
Não, até porque ele é do Ministério Público, aí todo mundo pode depois falar mal, depois que ele tiver falado, senão ele vai ficar pro final. Mas eu acho melhor ficar pro final para me defender. Deixa um falar antes, então, só para ver o que vem. Tu reclamasse que ficasse por último, Não, agora não, és o primeiro. Mas eu dei o jeito, né? Consegui achar assunto aqui. Bem, na verdade, esse tema da função do Ministério Público e a discricionariedade técnica, quando eu fui, né, observar o assunto e algo que frequentemente há um mal-entendido, muitas vezes, da função do Ministério Público nessa questão até do urbanismo, dessa intervenção nossa na REURB, no plano diretor, enfim, muitas vezes exigindo, e essa palavra tem que cuidar, né, do município, do prefeito, que promova os planos. Planos municipais disso, daquilo, como a gente já falou. Mas aí, várias vezes nas reuniões com prefeitos, com a FECAM, eu sempre escuto. Agora, na Fiesc, também a pessoa falou assim, vocês ficam, a palavra foi bem essa, perseguindo os prefeitos. Aí eu imaginei já o promotor correndo atrás de um prefeito com um taque na mão, assim, sabe? Por favor, assina. Não é assim. Nós temos que diferenciar, né? Porque se a lei entra em vigor, uma lei nacional, estadual, primeiro, eles falam, o promotor cria obrigação. Longe disso. Quem cria obrigação é o legislador. Nós somos uma instituição constituída, né, para justamente fiscalizar o cumprimento da lei. E se o prazo dado não foi feito o que a lei determinou no município, a gente tem que agir. É uma instituição que, né, eu recebo para isso. E acaba criando esse entrave. E a gente fala, o tempo está sempre contra nós, porque o prazo já passou. A lei já deveria ter sido revista, o plano diretor já deveria ter feito. Então, se ninguém toma iniciativa, quem tem que tomar iniciativa no município é o promotor. E aí fica esse mal-entendido, porque o tempo, né, corre e você fica naquela do tique e o taque, né? Do tempo parece o barulho do relógio, mas na verdade é que muitos entendem que é um termo de imposição de conduta, não é o tique, é o taque, é um termo de ajustamento de conduta, né, Dantas? Nós vamos ajustar uma conduta determinando o tempo, modo e lugar do cumprimento da obrigação, e ninguém é obrigado a assinar. Antes disso é que fosse cumprido e nós não precisássemos correr atrás de fazer esse taque, né? Então hoje há um temor muito grande de assinar esses documentos que, na verdade, são eficazes, se bem intencionados, bem pactuados, né? Melhor do que uma ação judicial e ficar discutindo. Então, a primeira questão é essa. E a segunda, que entra um pouco no tema da discricionariedade técnica, é de que eu até ontem ainda discutimos o dia inteiro o nosso plano geral de atuação e o procurador-geral estava lá presente e eu falei assim, olha, doutor Sandro, nem o procurador-geral de justiça consegue quebrar a independência funcional do promotor. Ele age de acordo com a consciência, com a lei, ele vai tomar as iniciativas. Só tem um órgão interno nosso hoje que consegue essa façanha, que é o nosso corpo técnico. Nós temos hoje 40 servidores, entre engenheiros, arquitetos, né, nos auxiliando, inclusive já nas nossas promotorias regionais, que são 12 promotorias regionais. Esse ano ainda a gente consegue criar a promotoria RH8 da capital. E quando um técnico recebe um pedido nosso de uma avaliação, um laudo, uma perícia para instruir um inquérito civil, e ele vai no local e constata que lá é restinga, que lá é APP, que lá tem uma nascente, que lá tem aclividade superior a tanto, ele encaminha para o promotor, ele não tem como fugir daquilo. Ele tem que chamar lá o empreendedor que porventura está desrespeitando e fazer a adequação. Ele não pode tomar outra medida que não seja cumprir o que aquela regra urbanística ou ambiental determina. E isso é impressionante como quebra a nossa independência funcional. Você não tem como agir diferente, nem o procurador-geral consegue. E aí que a gente entra no tema justamente dessa discricionariedade técnica, que a gente quando há mais de uma opção do tecnicismo que nos permite agir. E nós sempre respeitamos o que um laudo técnico aponta. É claro que muitas vezes nós questionamos alguns laudos. E aí que vem esse possível desrespeito ao laudo, é que quando ele aponta erros, quando os dados inseridos, a metodologia está adequada, mas os dados inseridos não são reais, ou a gente entende que não, há um contraponto, por isso nós temos essa nossa equipe técnica para justamente poder fazer essa contraperícia. Usamos também o FRBL, que é o Fundo de Reconstrução dos Bens Lesados, que podem também realizar perícias, né, para nossas instruções, mas essa opção, né, técnica, que é o tema, nós prezamos pela aplicação
tutela. É claro que ela deveria evitar que se buscasse judicializar, justamente esse é o ponto, né? Porque para que discutir algo que o técnico já disse que é dessa forma? Então, a regra é respeitar, salvo se houver algumas omissões ou dados fraudulentos que, infelizmente, a gente encontra algumas vezes que o promotor acaba questionando. Mas é um tema assim que nos é muito caro, nós levamos à risca esse tecnicismo, e é um exemplo bem, agora, agradecendo já o livro que eu recebi, algo que a gente usa frequentemente, que é acho que o artigo 8º do Código Florestal, ele dá um exemplo claro ali de discricionariedade técnica, no caso de supressão, intervenção em APP, salvo se não houver outra alternativa técnica plausível, né? Então ele te dá essa possibilidade de você criar alternativas. A própria REURB, né, o que nós estamos trabalhando, eu acho um serviço importante, ele dá essa questão. Bem, se constatou que lá é uma área de risco, tem que tirar o pessoal de lá. Agora, a própria lei diz que se for de interesse social, eu posso promover medidas para eliminar, corrigir e administrar o risco. Quais são? É a discricionariedade técnica que vai me apontar. E a melhor alternativa é que vai ser implantada no local. Então nós prezamos por isso e orientamos todos os promotores a seguir. Paulo, difícil contrapor uma visão equilibrada e ponderada como essa, né? Então era brincadeira que ia todo mundo criticar, porque a sua visão realmente ela merece todo o nosso respeito e o aplauso. Até dava para falar por último mesmo. Mas então vamos seguir a ordem inversa. O Elton, com a palavra a seguir sobre o mesmo tema, o Ministério Público, discricionariedade. Bem, pegando o gancho então, né, que foi colocado, a questão que foi colocado na primeira rodada, né, e que preocupa bastante, que a questão tem a ver com a atuação do MP, tem a ver com a atuação do Executivo, que é justamente o papel da Câmara, né? Vou botar um pouquinho, né, de lenha aqui. Esse esvaziamento da Câmara de Vereadores enquanto órgão de deliberação e de decisão, como instância, né, de deliberação e decisão, a partir do momento que há um processo prévio com a participação popular. Essa é uma discussão, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque se esse raciocínio ele se aplica para plano diretor, se aplicaria para qualquer outra lei, então, né? Então, fecha as câmaras, né? Para que Câmara, né? O Executivo, todo o projeto de lei vai passar a ser elaborado a partir de audiências públicas, o que se discutiu nas audiências públicas consigna em ata, isso vai direto para o Diário Oficial, né? Então, é uma discussão jurídica e constitucional interessante, né? Qual é o papel da Câmara de Vereadores nesse sentido, né? E aí nós entramos na questão dos documentos técnicos, de análise técnica, que muitas vezes o vereador que não tem condição nenhuma, até a questão de responsabilidade técnica, né, de opinar sobre aquilo, ele se usa, né, da prerrogativa do vereador para se intrometer, para dispor sobre algo que não lhe cabe. Então, essa questão ela vai ter que ser muito discutida ainda, o papel da Câmara, até onde ela pode ir. Por que não fazer audiências públicas dentro da Câmara a partir da proposição de mudanças? Né? Fazer um sistema híbrido, então. Ok, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Mas é algo que preocupa bastante, até como o requisito de validade dessa lei, mais tarde. Né? E aí entra a questão de exigência de planos. Né? O Ministério Público, se não me engano, o Tribunal de Contas também, né? A questão de exigir que os municípios implantem planos diretores. E aí eu volto na primeira fala, das dificuldades que os municípios teriam em cumprir prazos, né? Ficariam reféns desse mercado das consultorias, né? Ficaria refém da falta de documentos técnicos adequados, né? Hoje a UFSC, junto com o Ministério das Cidades e outras, né, entidades, desenvolve mapas de, né, aptidão de ocupação do solo, interessantíssimos, mas isso é coisa que está em fase de elaboração. Alguns municípios, não todos. Como fixar? Como exigir algo correndo o risco de ter um produto de péssima qualidade? Né? Ou seja, vamos cumprir tabela, vamos cumprir o prazo, entrega para eles, dá por feito. Exatamente. Então, esse é o grande risco. É o grande risco. Qual é a condição de se fazer, de se exigir isso lá na frente? Né? E aí vem a questão da atuação do MP. Como o MP atua para cobrar algo, né, a execução de uma determinada política pública,
quando ele tem uma dificuldade natural e inerente, que é o distanciamento em relação à realidade local. Me parece que uma coisa é você ter uma lei federal que exige algo, outra coisa é você ter uma realidade, ou melhor, uma impossibilidade, né, de fazer naquele momento, naquele prazo. Então, quais são as bases para se construir isso? Eu me recordo de uma passagem, um conhecido me contou, ex-prefeito de um município pequeno, ele tinha um promotor correndo atrás dele com TAC, né, a respeito de questões envolvendo saúde, né, e educação. Aí ele reuniu o corpo técnico da área financeira, né, chamou o promotor e disse o seguinte: amigo, ó, o que eu arrecado está aqui, IPTU, ISS, repasse, nananana, o meu gasto está aqui, verbas vinculadas, etc, etc. Me ajuda, por favor. Como é que eu faço o hospital que tu quer que eu faça? Como é que eu faço para dar leito, para dar isso, para dar aquilo? A gente está tentando, mas me ajuda. Eu não consigo. Aí o promotor deu um passo para trás. Não, mas não é meu papel. Não, peraí. Se existe um poder, dever, né, de cobrança, um poder, dever de ir atrás, né, correndo com TAC ou não, existe uma responsabilidade do outro lado também, né? Então, isso é algo para reflexão. Né? Se o Judiciário, se o Ministério Público quer fazer política pública, ele tem que fugir daquela sistemática do processo que se restringe a uma análise de um caso concreto, né? Porque você tem que fazer uma análise necessariamente de contexto. E o plano diretor é isso, ele trata de um contexto, de uma teia de políticas públicas, é sistemático. Sem isso, sem essa visão macro, né, as coisas estão sempre truncadas e sempre aquela coisa é brigada, né? Isso realmente é uma pena, porque não se avança. Elton, eu acho que o ponto é a separação de poderes, que é um princípio que andava meio em baixa no Brasil até o Supremo, da pior maneira possível, diga-se de passagem, com todo respeito, restabelecê-lo. Com essa questão aí de pune, mas quem define é o Congresso. Na verdade, rigorosamente o que aconteceu no Brasil é porque em situações como essas que tu narraste, o prefeito normalmente ele tinha dinheiro para tudo, menos para política pública. Então, o que normalmente acontecia é que nesse orçamento ele tinha dinheiro para publicidade, mas não tinha para o hospital ou para o aterro sanitário. Aí, evidentemente, o Ministério Público começou a ingressar com ações e o Judiciário começou a dizer: tira o dinheiro da publicidade, vai dar para a política pública. Mas, de alguma maneira, a separação de poderes ela é um preceito constitucional. Ela não pode ser simplesmente ignorada por completo a ponto de o plano diretor ser feito por um procurador da República, por exemplo. Estou dando um exemplo em tese, né? Não estou falando nenhum caso concreto. Dando um exemplo em tese. Não pode, porque existe um órgão competente, que é a Câmara de Vereadores, gostemos ou não da Câmara de Vereadores, ela foi eleita para isso, para esse papel. E isso tem que ser respeitado. Se a norma é inconstitucional, se discute a constitucionalidade. Agora, o que não dá é para a interferência ser tamanha a ponto de desvirtuar. Então, é como tu muito bem colocaste, fecha a Câmara de Vereadores, fecha o Congresso Nacional, porque ele não, o papel para o qual ele foi criado não está sendo exercido. Pedro, então, seguindo a ordem, eu vou pedir desculpas para a doutora Daniela, vai ficar por último dessa vez. Em relação ao papel do Ministério Público, eu acho que eu me posiciono no meio termo entre a posição do Dr. Paulo e a do Dr. Elton. Eu vejo que o Ministério Público deve, ou pode, ou deve participar de um processo de planejamento urbano de duas formas distintas. Uma, a título de colaboração como um ator social qualquer. Aí ele participa num processo de elaboração de plano diretor, fornecendo esses inputs, esses insights para a administração pública tomar em consideração quando vai cogitar a solução final. Como a OAB fez, nós produzimos um documento de quase 100 laudas, apontando o que a gente achava no texto que merecia ajuste, que tratava de um conceito que conflitava com a legislação federal, no ponto de vista jurídico, como o Conselho de Arquitetura fez, como as outras entidades fizeram e como a população em si fez nas audiências públicas.
Aí aqui a participação do Ministério Público vai se dar a título de colaboração, opinião, e por eles terem justamente essa estrutura, doutor Paulo, montada com técnicos, engenheiros, biólogos, arquitetos e etc., vai fornecer um ponto de vista diferente que vai ajudar a incrementar a qualidade da solução final, em tese. Quanto mais a administração pública dispuser de pontos de vista diferentes sobre determinada solução, mais acertada potencialmente é a decisão final, justamente porque levou em consideração outros pontos de vista, não foi uma solução que desconsiderou outras alternativas, outras possibilidades. A posição aqui do Ministério Público, a título de colaboração nesse processo, de contribuição nesse processo, não deve valer mais do que a posição do que um técnico, por exemplo, que subsidiou a posição do Conselho de Arquitetura, ou de um advogado que colaborou com a posição da OAB, ou do órgão de planejamento urbano. Ele está participando, está contribuindo a título, né, ou na mesma linha de horizontalidade, sem essa relação de verticalidade em relação a todos os demais atores que participam desse processo. Uma outra participação possível, atuação possível do Ministério Público, daí se dá a título de fiscal da lei. E aqui eu concordo com o que o doutor Paulo falou, e quem nos dera, todos os promotores, terem essa sensibilidade, essa moderação que o doutor Paulo apresenta quando ele se manifesta. Ele diz que compete ao Ministério Público assegurar o cumprimento da norma constitucional ou da legislação, que confere fundamento de validade a esses planos diretores, por exemplo, no que toca à periodicidade de revisão dessas leis, ou ao próprio requisito de validade, saber se houve a participação popular e assegurar que haja, que a participação popular seja efetiva, que esses argumentos sejam considerados, ponderados, avaliados pela administração pública. Até aí é tudo muito bom. O problema acontece quando, a pretexto de atuar como fiscal da lei, o Ministério Público passa a impor à administração pública municipal, o órgão de planejamento, a visão que os técnicos dela têm a respeito de determinada solução, enfim, de determinada disposição que está se cogitando. E ele costuma fazer isso, doutor Paulo, eu falo isso por ter participado desse processo aqui de Florianópolis como um agente observador por meio da OAB, ele faz isso de forma bastante ostensiva, essa imposição, por meio dessas recomendações ou das recomendações, muitas vezes com aquela advertência de que se não for acatada em tantos dias, o sujeito vai responder criminal e civilmente pela omissão. Ele faz essa imposição de determinadas metodologias, premissas que o órgão técnico do Ministério Público tem e coloca isso quase como uma faca apontada para o pescoço do planejador e do gestor. E daí ele fala o seguinte... sem réplica, Ele fala o seguinte, que o gestor municipal, planejador, tem 7 dias, aconteceu isso aqui, Marcelo, uma recomendação do Ministério Público Federal dava 7 dias para se rever, para que o órgão de planejamento urbano municipal revesse todas as disposições que estavam no plano diretor que contrariassem as diretrizes comunitárias. 7 dias para tratar de qualquer alteração que lida com um documento ou com um elemento tão complexo, com variáveis tão múltiplas, como a questão do planejamento urbano, é irreal. E primeiro, a gente parte até de uma discussão antecedente, o que é diretriz comunitária? São anseios que determinada comunidade, determinado bairro eventualmente estipulou, que colocam como uma expectativa dela em relação ao poder público. Então, o bairro X ele é contra a operação urbana consorciada. Por quê? Porque o líder comunitário é contra a privatização de elementos urbanísticos, a exploração comercial de potenciais construtivos, por exemplo. E o bairro Y do lado, a Lagoa da Conceição, já seria a favor. Seria favorável a uma operação urbana consorciada para requalificar um determinado espaço. E aí, como é que fica o gestor? Ele nem sabe como atender aquela colocação do Ministério Público. Então está colocando prazo, está dizendo o que deve ser inserido ou não deve ser inserido na lei. O município, aqui, sempre trazendo esse exemplo que está muito próximo para mim, para poder ilustrar esse meu argumento, o município de Florianópolis tinha uma regra de difícil aplicação que dizia que o terreno de marinha era área não edificável. O problema é de difícil aplicação porque não se sabe, nem a União sabe até hoje, onde que passa esse maldito terreno de marinha. Então, o município de Florianópolis, os técnicos municipais identificaram esse problema de que aquela regra ali não funcionava bem, era conflituosa, e propuseram uma alteração, que seria instituir um zoneamento em toda a orla, um zoneamento diferenciado, agora com um perímetro muito mais claro, já previamente definido no mapa de zoneamento. E esse zoneamento ia comportar usos
compatíveis com a ocupação, né, acesso das pessoas à orla e a ocupação desses espaços. Lá pelas tantas, o Ministério Público Federal entende, por via de recomendação, ou determina, melhor dizendo, por via de recomendação, que aquela alteração que os planejadores estavam cogitando, que os gestores estavam cogitando, representaria um retrocesso urbanístico e ambiental, porque retiraria o caráter não edificável, restritivo daquela norma, que é um outro ponto de discussão adiante. Eu acho, já concluindo, que reconheço que o Ministério Público tem que agir como fiscal da lei, mas ele tem que criar dentro da instituição uma cultura também de contenção, de respeitar os espaços de deliberação ou as competências constitucionais que estão descritas lá no nosso texto constitucional. E aqui eu acho que ele deveria fazer isso invocando talvez o princípio da deferência, né, que os administrativistas vêm trabalhando ou estão trabalhando. Eu trago um trecho do significado desse princípio que é veiculado pelo professor Regon Bockmann Moreira. Lastreado nos princípios da separação dos poderes e da legalidade, o princípio da deferência não significa nem tolerância nem condescendência para com a ilegalidade, mas impõe o devido respeito às decisões discricionárias proferidas por agentes administrativos aos quais foi atribuída essa competência privativa. Então, o Ministério Público ele tem que reconhecer que vai eventualmente discordar ou pode divergir, seus técnicos podem divergir em relação ao encaminhamento técnico que está sendo proposto, discutido e proposto pelo planejador e pelo gestor público. A divergência vai acontecer. O que não pode é ele impor a vontade dele, a solução que ele presume como sendo a melhor, a mais adequada para o caso concreto, aí desequilibra todo o próprio sistema, como o próprio Marcelo colocou, de separação de poderes e de reserva de competências. Muito bom, Pedro. Obrigado. Doutora Daniela, qual a palavra? Obrigada. Eu vou entrar no assunto, mas eu vou gastar alguns segundos, porque ficou para mim bastante aberta a questão da audiência pública, e prometo que não vou me alongar com isso. Há um problema gravíssimo de conceituação. É muito grave o problema de conceituação com relação à audiência pública. E tenho para mim, por experiência pessoal, né, a gente acaba ao longo da vida colecionando histórias e memórias, que nós estamos usando no direito urbanístico e na parte do urbanismo a audiência pública como instrumento remanescente do direito ambiental da década de 90. Então, a Constituição de 88 traz estudo de impacto ambiental e na década de 90 foi a década que eclodiu a proteção ambiental no Brasil, no sentido instrumental, com a participação aí necessária e fundamental do Ministério Público à época. Enfim, e o estudo de impacto ambiental, ele obrigatoriamente incorpora a audiência pública. E naquela década, a audiência pública foi o grande elemento de participação popular, tirando as formas clássicas de eleger e ser eleito. Então, quando vem o Estatuto da Cidade, e que vem com um volume imenso de gestão democrática de instrumentos e etc., acho que já havia incorporado, de alguma maneira, na sociedade brasileira, o elemento da audiência pública. E não há uma cautela com relação a esse instrumento, e, na verdade, virou um gênero. E é uma espécie. É uma espécie. O que eu quero dizer com isso? No próprio Estatuto da Cidade tem consulta. A audiência pública não se presta consulta. Há um instrumento específico no Estatuto da Cidade que chama consulta. Há um outro instrumento no Estatuto da Cidade que chama debate. Então, a audiência pública não é debate. Há um instrumento técnico específico para isso. Então, se fôssemos seguir uma sequência, né, pensar de uma maneira muito sucinta, o poder público, ao iniciar a revisão do plano diretor, ele faria consultas, por exemplo, informais, não vinculantes, para saber que temas estão sendo suscitados pela cidade. Deixaria um portal aberto, consulta, aí de 30, 60, 90 dias. A população diga temas importantes para plano diretor. As pessoas consultam, ele vai formar aquele banco de dados e começa. Muito bem. Aí eu posso ter debates a respeito disso, debate com especialistas, com líderes locais, com Câmara, com Ministério Público, etc. Esses debates vão trazer o quê? Vão trazer um jogo informativo, esclarecedor e estratégico, para que se possa, com informações e com corpo técnico, com levantamentos, com dados, diagnósticos, a formar determinadas propostas em que a população será consultada
A consulta será vinculante ou não vinculante? Depende de como ela será feita. Para ela ser vinculante, tem que garantir igualdade de participação, transparência, acesso, etc, etc. Senão, ela é não vinculante, ela é informal, até que se seja feita uma proposta final. Essa proposta é que vai ser colocada em audiência. Não é para debate, não é para consulta, é para informar e esclarecer. E a audiência pública, ela tem que disponibilizar todos os documentos previamente, 1 mês, 2 meses, não sei quantas semanas, de maneira absolutamente restrita para a população. E aí a população será esclarecida. E aí tem uma série de questões que antecedem, que são concomitantes e que sucedem para que ela possa ter validade, né? Então, óbvio, eu já pensei bastante, já escrevi sobre o assunto, mas há uma confusão muito grande do que vem a ser uma audiência pública. Então, acho que isso é importante, é sempre o que dizem sempre os técnicos, os estudiosos. Precisamos conceituar antes de debater sobre alguma coisa, para que possamos estar debatendo sobre o mesmo assunto, senão cada um fala mesmo coisas diferentes, mas trazendo uma terminologia aí que se parece semelhante, mas de fundo não é. Então, eu gostaria de fechar isso. Passando a questão do Ministério Público e discricionariedade técnica, mais um outro elemento. Primeiro, precisamos entrar no debate teórico se existe ou não discricionariedade técnica, que esse é um outro cenário e que tenho para mim que discricionariedade técnica é algo que eu não sou exatamente uma pessoa que acho que adoto essa teoria. Mas entendo o âmago da provocação, então vamos trazer essa incorporação para esse debate. De 2 maneiras. Primeiro, que vou muito na linha do que o Dr. Pedro traz, e que entendo também que devemos resguardar o princípio da separação de poderes e que dentro das autonomias verificadas ao Ministério Público não está de gestor. Isso é muito importante, né? Ele é não só um fiscal da lei, mas ele pode ser um partícipe e um colaborador. Então, se o Ministério Público aqui do Estado tem, e acho fenomenal que tenha um corpo técnico que invista nisso, que tenha levantamentos, que tenha dados, que tenha estudos e um banco de dados, esse sentido de colaboração, acho que é muito bem visto como participante. Isto não é uma realidade nacional. E está de parabéns o Ministério Público desse Estado ao trazer essa abordagem dessa maneira. O que eu tenho visto por aí são pontas de espada na cabeça dos gestores locais a dizer, cumpra-se, faça-se. E aí aqueles municípios não têm corpo técnico, não têm banco de dados, e muitas vezes para contratar consultorias também é algo extremamente complicado e complexo para ser feito, e aí dá-lhe Ctrl+C, Ctrl+V para fazer plano diretor. Então, voltando a isso, né? Essa atuação do Ministério Público, acho que ela é colaborativa, ela mais que fiscalizadora, não é de ser só lá na ponta final, concordo integralmente com a postura do Dr. Paulo, integralmente do Ministério Público assumir esse papel partícipe, mas em absoluto substituir o papel tripartite da formação de um plano diretor. Qual é o papel tripartite? População, executivo e legislativo. Não é? É nesse cenário que se monta um plano diretor. A população o tempo inteiro, não é? O executivo em uma fase e o legislativo na primeira fase, que é do executivo, com uma função, e quando chega para si a minuta do plano diretor, aí acumulando mais uma outra função. Certo? Então, não acho que há esvaziamento de nenhuma das funções, mas acho que há um ânimo, uma vontade tão grande de que as coisas melhorem e de que as nossas cidades tenham mais qualidade, que sejam mais habitáveis, que todos ficamos no afã de cumprirmos 1000 papéis. E acho que é fundamental revermos os limites de atuação de cada um dos participantes para que possamos ter mais objetividade nesse trabalho. Né? Eu acho que essa é uma questão absolutamente prévia. E, dentro desse papel, e aí vou me atrever a falar de alguma coisa um pouquinho mais objetiva sobre a questão da discricionariedade, acho que existem duas questões com relação às legislações urbanísticas e plano diretor. Não é exclusivo dele, mas é fundamental.
Uma questão é a discricionariedade com relação a conceitos jurídicos indeterminados. O que é qualidade de vida? O que é sustentabilidade? Então, essa terminologia, ela só vai efetivamente se consagrar com participação popular, com laudos, estudos. Então, ela tem uma área de risco, mas a população mora lá. Esse risco, ele é superável? Ele não é superável? A população pode morar logo próximo? Porque ela quer estar ali? É uma questão de identidade local ou porque não tinha outro lugar? Então, essas questões elas têm que aparecer. Então, há uma relação com o conceito jurídico indeterminado que aí ela tem que ser pensada. E o Estado da Cidade tem muitos desses conceitos, que só vão ser resolvidos no local, ou seja, no município. Por isso a legislação é municipal. Outra questão, ela vem abraçada justamente pela completude de elementos metajurídicos, que são os estudos, laudos, diagnósticos e outras áreas que vão ajudar a resolver essa questão. Então, por isso que vejo que, em alguma medida de fundamental importância, ter a qualidade da participação popular para saber o que é qualidade de vida no bairro. Se a gente fizer essa pergunta para cada um dos que estão aqui presentes, cada um vai dizer da sua maneira o que é qualidade de vida. Isso não vai coincidir nunca. Então, como é que a gente traz isso para um plano diretor? O que é qualidade de vida no plano diretor? Então, o gestor público ele tem que ter essa forma de trazer quais elementos são fundamentais para garantir a qualidade de vida individual. Eu tenho que garantir uma qualidade de vida, não é, estándar, básica, para todos, que a partir dali construa a sua própria. Não é? E a outra coisa seria, dentro do ambiente de tecnicidade, de eventualmente uma discricionariedade técnica, ser completada pelos laudos e informações. Mas vejo, só para finalizar a minha fala, que o papel do Ministério Público não é de gestor, mas ele é de partícipe, ele é de colaboradores, se ele tem um banco de dados e um corpo técnico que lhe auxilia fazendo essa formação, disponibilizar e participar com esse banco de dados seria de incomensurável valor para os municípios que sofrem tremendamente, não é o caso de uma capital de estado, mas é por aí afora, nos 5.600 municípios e quetais, que não possuem banco de dados, e acho que o Ministério Público poderia ser um orientador muito grande desse projeto de planejamento urbano. Bom, queria cumprimentar a doutora Daniela. Só fazer um rápido comentário sobre a primeira parte da sua fala, que na verdade reporta o item 1. De fato, falta, aliás, mais precisão técnica nas conceituações. Eu não sou professor de direito administrativo, não sou administrativista, sou professor de direito ambiental. E no direito ambiental, assim como no direito urbanístico, houve a criação de algumas figuras que ainda carecem de um aprofundamento. Por exemplo, no direito ambiental nós temos a figura da autorização para o licenciamento ambiental, que para qualquer administrativista clássico é um paradoxo, porque o ato administrativo é autorização, é licença. Vem a lei 9985 e cria a figura da autorização para o licenciamento. Quer dizer, o que é precário é condício sine qua non para o que é definitivo. Nós temos na lei da Mata Atlântica, que o Paulo mencionou aqui, a figura da anuência na autorização de supressão. A autorização não vale, ela tem que contar com uma anuência. Eu não vou entrar no debate sobre o pacto federativo aqui, de um órgão da federação está anuindo para que o outro ato esteja válido, mas só para mostrar que esse tipo de conceituação precisa, como a que a senhora fez a respeito de audiência pública, ela é fundamental para a compreensão do debate, do tema. E para o bom debate. Porque o Supremo Tribunal Federal faz audiência pública nas ações de controle de constitucionalidade. Alguém imagina, em sã consciência, defender que essas audiências são vinculantes à decisão do Supremo? O que o Supremo, o que os ministros ouvirem ali, eles estão vinculados a decidir nesse ou naquele sentido? Então é evidente que a audiência não é consulta, que é outra figura. Que no direito ambiental nós também temos, aliás, na mesma lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Para a criação de unidade de conservação haverá consulta à população afetada. É diferente da audiência. Pois bem, feitas essas considerações, houve um consenso aqui entre todos que, dado o adiantado da hora, nós vamos passar para o item 4 da pauta e vamos deixar de fora o item 3, até porque ele não está tão vinculado aos temas que foram objeto de discussão prévia.
vamos falar sobre a discricionariedade técnica e eventual retrocesso urbanístico. E por uma questão de isonomia, eu vou começar então com a doutora Daniela Libório, com a palavra. Obrigada. Bem, eu já tinha começado a pontuar a questão da discricionariedade técnica e a questão de um retrocesso urbanístico. Numa oportunidade, eu vou fazer um brevíssimo relato aqui, pessoal profissional. Há poucos anos atrás, eu acabei desenvolvendo um trabalho para o Ministério do Meio Ambiente, PNUD, sobre o que deveria ser um parecer sobre como os municípios brasileiros podem ter sustentabilidade e qualidade de vida. Independente dos percalços do trabalho, vou trazer o que, no final, ficou muito evidente para mim. E eu já falei hoje essa palavra algumas vezes, por isso até vou voltar nela. E depois podemos, se for o caso, aprofundá-la. Cada município, cada local, e aí repartido em quantas vezes for necessário, precisa entender quem é, né? O que é o município no sentido das pessoas que o compõem. Tá? Então, além das suas vias, além das suas estradas, além dos seus prédios, além dos seus desastres ambientais, além dos turistas, não é? Quem é o cidadão que compõe aqui? Ai, nossa, que filosófico. Não, não é filosófico, ele é concreto. Por quê? Porque pode haver, nessa identidade local, dividida em quantas vezes for necessário, né, uma relação de valores, então, valor pessoal e valor daquela comunidade, que vai trazer uma referência direta à obediência da lei. Afirmo o que estou falando. Então, na verdade, existem duas formas de uma pessoa respeitar uma lei. Ou ela respeita porque ela tem medo da consequência, e já percebemos que a maioria não tem, e não estou falando dessa sala, estou falando, né, do país, que não tem medo das consequências. Ou é porque, na verdade, ela se identifica com o valor que está sendo protegido. Então, o que é, na verdade, a legislação urbanística e o plano diretor? É uma carta que diz, daquela população para aquela população, que há uma cidade a ser reformada, construída, mantida, avançada. Cada situação de um jeito. Tem lugares que querem se manter daquele jeito. E sei que aqui em Florianópolis tem áreas assim. E as pessoas querem que esteja daquela maneira. Tem outros lugares em que as pessoas querem voltar um pouco para trás. Tem outros lugares que querem ser transformados. Por quê? Porque essas pessoas não se identificam com aquilo que está lá, mas se identificavam. Com as pessoas que têm alguma possibilidade de escolha, elas escolhem morar onde? Em ambientes que elas se identificam. Elas se identificam com questões. Tem gente que gosta de lugar mais isolado, com passarinhos, mesmo que isso lhe custe tempo de vida entre ir e voltar. Tem gente que não. Tem gente que gosta do barulho, gosta de abrir a janela e ver que tem muito carro, muita gente que sai, que tem a farmácia, padaria, o boteco, etc. Muito bem. Então, essa cidade vai oferecer o quê? Por isso, precisa de uma consulta à população absolutamente identitária. Então, o que é uma vedação de processo urbanístico que a gente está enxergando? A cumprir tabelas em elementos quantitativos de consulta popular, em que a população não sabe absolutamente que é isso que está em jogo. Então, qual é a diferença de um bairro construir um prédio de 5, 10 andares ou 50 andares? É a população que está ali. É isso que está em jogo. Então, tem pessoas, vamos falar lá de São Paulo, que adoram viver na Vila Olímpia, que se chega de pula-pula ou de helicóptero, porque é infernal estar lá, ir e chegar. Eu falo para alguns colegas, se vocês têm uma prova de amizade com a minha pessoa, não marquem uma reunião na Vila Olímpia, porque eu não estou lá. E entrar e sair daquilo lá é um inferno. Mas as pessoas amam Vila Olímpia, quando estão em Vila Olímpia. Estou dando um exemplo aleatório. Tem gente que gosta de vir morar na Vila Madalena. Tem gente que gosta do Tremembé. Né? Tem gente que gosta do centro da cidade, que agora está virando um negócio culto, interessante e tal. Não é? As pessoas têm valores. Então, que pessoas estão nessa cidade? É por isso que elas precisam opinar. E é para isso que a Câmara tem que fiscalizar esse processo, esse levantamento do que é contornável ou não. Então, assim, não há
Sempre há como piorar, né? Mas, assim, nós já estamos num momento limite de cidades caóticas, desajustadas, violentas, desgastantes, a ponto das pessoas negarem a própria cidade. As pessoas querem fugir da cidade. Como é que elas fogem? Carro blindado, quando podem, e isso filmados. Aí eu chego na minha casa e eu quero janela que tire o barulho. E eu quero o blackout porque eu não quero ver o que tem lá de fora. Aí eu quero ficar num escritório todo climatizado porque eu não quero nem olhar pela janela. Isso é negar a cidade o tempo inteiro. Nós estamos num processo de negação absoluto. Então nós já chegamos num fundo do poço que pode piorar sem mais um pouco, né? É como a água que se usa lá em São Paulo, que é aquela do volume morto que vai se usando. Nós estamos no volume morto da cidade. Então, como é essa possibilidade de retomada que trazendo isso, não é? É ter, de um lado, estudos técnicos sérios de limites que daí o ser humano não vai ultrapassar, ou então vai custar tanto ultrapassar que é melhor investir o dinheiro em outra coisa. Então tem uma área de risco ambiental. Ela é superável? Sim, temos tecnologia para tudo, até para morar embaixo do mar. Então, sim, uma área de risco ambiental é ultrapassável? É. Mas vamos investir tanto dinheiro ali que talvez seja melhor usar dinheiro em outra coisa. Não é? Talvez seja melhor trazer as pessoas para o lado de fora das suas casas e escritório para olhar um pouco na cara das pessoas que estão ao lado. Mas para as pessoas voltarem a olhar diferenças e a diferença não ser agressiva. A cidade ela é palco de violência absoluta e vai agravar. E tem a ver com desajustes e desordenação urbana. E tem a ver com a falta de não reconhecimento que o outro é um cidadão como eu. E aí a audiência pública, o debate, a consulta, dentro do Executivo, dentro da Câmara, são palcos de reconhecimento de cidadania. Esse é um fio condutor fundamental. E aí o Estado tem que ocupar um papel gestor. Numa oportunidade, numa capital de Estado do país, eu estava dando capacitação para vereadores, para plano diretor. E eles muito desinteressados. Já falo, de antemão. A gente tentando debater, eles estavam lá, meio que obrigação, muito desinteressados na nossa conversa. E aí um deles levanta e fala assim, você fala de participação popular, mas a gente chama esse povo e ele não vem. O povo não quer participar de nada, não. Era quase que uma sentença de morte na democracia. Eu falei, me diga uma coisa, você chama para vir na Câmara? Sim, claro, como se fosse assim, um motivo de orgulho vir na Câmara, porque a Câmara é maravilhosa. Não? Você está chamando a população periférica, que quase não tem roupa, que chega em casa num horário exaustivo de transporte público, que rarissimamente vê sua própria família, ele não tem dinheiro para esse transporte, ele não sabe como se vestir, ele não sabe como ele tem que se comportar, ele não tem com quem deixar essas crianças. Você vai tirar o horário dele de alimentação, de um breve descanso, para dizer que ele é desinteressado? Você tem que ir naquele local, procurar as lideranças locais, num lugar em que ele se sinta minimamente à vontade com identidade, seja ali na paróquia da igreja, no salão de festa de não sei de onde, na escola, em algum ambiente de coletivo que ele tenha, que com essas lideranças locais vão lhes comunicar para que se possa se conversar e entender, dentro do rol de prioridades, o que está lá no top. Porque não tem dinheiro para fazer tudo, não tem. Mas começamos por onde? É aí que se pergunta a população. Começamos por onde? Porque há muita coisa para ser feita. Então, assim, o que eu vejo é que voltamos, de alguma maneira, a estaca zero lá do começo da década passada. Vamos perguntar, de novo, o que a população quer. E o Estado é gestor, não é detentor da verdade. Assim como não é Ministério Público, e assim como também não são os consultores. Né? Então, me parece que voltar à identidade para que serve cada município e para que serve cada papel é voltar um passo atrás para tentar caminhar para frente. Eu acho que é mais ou menos isso. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Daniela, pelas suas considerações. Passo a palavra ao doutor Pedro. Eu acho que talvez a gente devesse até manter esse painel para tratar só da audiência pública, né? Porque é um assunto tão rico e comporta visões tão diferentes do objetivo e finalidade do Instituto, né? Que ocuparia com sobra todo
todo um painel desse. Antes de iniciar essa parte da proibição do retrocesso, eu gostaria de fazer um breve apontamento no sentido de complementar a fala do Dr. Marcelo, que estabeleceu, que tentou estabelecer, e da professora Daniela, que estabeleceu diferenças entre duas modalidades de instrumento de participação, que é a consulta pública e a audiência pública. Isso já está, inclusive, positivado na Lei do Processo Administrativo Federal, artigo 31 e 32, e veicula a audiência pública como um instrumento de instrução processual para a tomada da decisão. E diz, de modo bastante claro, que ela não tem um caráter vinculativo dentro desse quadro que a gente está desenhando. Né? Mas, enfim, respeita-se posições em contrário e de igual modo, só para fazer uma última ressalva, que quando mencionava que se tratava de um mecanismo que viabilizava um debate político, eu não estava me referindo a um debate técnico propriamente dito, mas era justamente esse meio de articulação, né, de colheita, de feedback, de posições da população a respeito de determinadas soluções, de ouvida, como a professora está colocando mesmo, de ouvida dos anseios, das expectativas da população. Então tem que ser feito assim, eu acho que a gente anda mais ou menos no mesmo sentido, ainda que partindo de categorias terminológicas diferentes. Aí agora, a posição do vereador ou do representante municipal é que daí eu acho que vai ser um ponto de bastante controvérsia e bastante discussão nesse processo. Eu defendo que, muito embora Constituição e Estatuto da Cidade condicionem a produção do plano diretor a um requisito especial de validade, que é a participação popular, que isso não implica necessariamente na retirada da competência do vereador para, eventualmente, fazer proposições, alterações e melhorias, ou aí vai depender também do referencial adotado, né, no produto que lhe foi entregue pelo Poder Executivo. Afinal de contas, os vereadores eles detêm, a princípio, essa legitimidade constitucional para dispor, regulamentar sobre, por exemplo, uso e ocupação do solo, legislar sobre matéria de proteção do patrimônio cultural e natural, ou organizar serviços públicos e etc. Então, essa é a função dele. Eu não ouvidaria, por exemplo, a possibilidade do vereador Lino, que está aqui, nos presenteia com a sua presença, que é um urbanista, de eventualmente discordar e no exercício da prerrogativa parlamentar dele discordar de uma posição que está sendo veiculada ou que lhe foi entregue pelo Executivo, de apresentar uma alternativa que possa melhorar ou incrementar a qualidade do texto. Ele vai apresentar isso de modo motivado e vai responder a mim, como eleitor, né, pela posição que ele está defendendo lá. Afinal de contas, ele foi eleito a princípio ou pretensamente para defender aquela solução, aquela bandeira de adensamento XYZ, ou de manutenção da identidade cultural de uma outra comunidade. Enfim, se ele se apartar dessa agenda que ele apresentou para ser eleito na eleição, na prática, ele, em tese, responderia por isso na eleição. Finalizados esses últimos apontamentos sobre o papel da participação e dos vereadores nesse processo, eu acho que a questão da proibição do retrocesso se coloca da seguinte forma. Né? O doutor Marcelo até pode nos ajudar a melhor contextualizar esse problema, porque na tese de doutorado dele, no Direito Ambiental de Conflitos, ele destina um capítulo para analisar essa questão da existência ou não, ou do reconhecimento pelos tribunais, pela jurisprudência, de um princípio da vedação do retrocesso urbanístico e ambiental, e por isso já devolvo a palavra a ele. Mas eu penso que o problema se coloca da seguinte forma. A ideia da vedação do retrocesso nasce no âmbito social, né? O Estado se compromete com determinadas prestações ao indivíduo, por exemplo, algum tipo de benefício, acesso como aconteceu em Portugal, né? Acesso à educação gratuita de indivíduos de determinada faixa etária, de cidadãos de determinada faixa etária. O cidadão, então, ele incorpora esse benefício ao seu status jurídico e isso o blindaria, de certa forma, em relação a uma eventual medida negativa futura do Estado. O Estado não poderia retirar esse benefício do indivíduo porque isso foi incorporado ao seu patrimônio jurídico. Essa era a ideia da proibição do retrocesso quando ela foi cogitada lá atrás, né? Depois sofreu revisitações até pelos seus próprios teóricos. A importação do retrocesso, da ideia da vedação do retrocesso para o plano urbanístico e ambiental é mais problemática, porque aferir ou identificar na prática se está havendo um retrocesso, um caminhar para trás, um voltar em determinadas circunstâncias, determinadas soluções, depende muito do paradigma e do referencial que eu estou adotando.
Né? Para determinada comunidade, determinado bairro, por exemplo, um maior adensamento pode representar retrocesso, porque ele quer eventualmente morar numa comunidade, né? Enfim, livre de todos os inconvenientes que podem eventualmente decorrer de uma concentração maior de pessoas em determinado espaço. No outro turno, do ponto de vista eventualmente técnico, um maior adensamento com usos múltiplos, né? Tu transformar uma área residencial exclusiva numa área que comporta um comércio, um serviço, né? Uma instalação inclusive de um supermercado e etc., pode fazer todo sentido e vai pretensamente na lógica de uma orientação urbanística que me parece que está bastante em moda, né? Que é essa ideia de centralidades e etc. Então, o retrocesso aqui, nesse caso concreto, é muito difícil de aferir na prática. O quanto que o legislador ou a população, antes disso, né, poderia provocar, e o legislador atuar no sentido de modificar a legislação urbanística, eventualmente vigente, para adequá-las à dinâmica, eventualmente, da cidade. Né? Se isso representaria, por exemplo, um maior retrocesso no caso concreto ou não, e se o legislador estaria impedido de, a pretexto de, né, atualizar a legislação, de fazer essa alteração. Isso é muito difícil. Aqui, volto a dizer, aqui em Florianópolis, determinados dispositivos foram impugnados, ainda que via recomendação pelo Ministério Público Federal, porque eles representariam um retrocesso ambiental. Esse é o ponto de vista respeitável do representante do Ministério Público Federal. Mas pode não coincidir com um ponto de vista que está eventualmente sendo construído pela população em conjunto com a população ou pelo gestor. E daí a gente chega numa situação que pelo menos curiosa, que o Ministério Público, a pretexto de permitir um diálogo, um debate, uma construção dialogada de soluções e né, composição de divergência, que é a ideia da participação popular, ele não admite que o gestor coloque ou traduza essa eventual solução que foi construída nessa esfera, porque, na percepção dele, isso representaria um retrocesso urbanístico que estaria vedado. Então, a questão é uma questão muito, muito rica e muito difícil e muito complexa e que demanda da gente uma reflexão bastante cuidadosa. Eu agradeço as palavras do Pedro. Devolveu a palavra para mim, eu não vou usar, porque senão nós vamos extrapolar o tempo, infelizmente. Mas corroboro com praticamente tudo que foi dito. E só para ilustrar, logo que saiu a Lei 12.651, eu recebi um convite para proferir uma palestra cujo título era... Aliás, falando nele, está aqui, vou recomendar, embora ainda não tenha lido. Estou que nem o Silvio Santos, né? Recomendo o filme sem ter assistido. Mas pelo autor, eu recomendo aqui a obra do Pedro sobre áreas de preservação permanente. Acabo de receber aqui para minha grata satisfação. Mas o título da palestra era Avanços e Retrocessos do Código Florestal, do novo Código Florestal. E a pergunta que eu fiz foi a seguinte: mas avanços e retrocessos sob que ótica? Sob que ótica? Sob a ótica estritamente ecológica? Sob a ótica da agricultura, do desenvolvimento sustentável? Porque a principiologia da lei, no artigo 1º-A, parágrafo único, ela é ampla, vasta. Então, é muito nessa linha do que o Pedro falou. O que é avanço, o que é retrocesso? Há muita subjetividade no conceito quando se importa essa doutrina que, como o Pedro bem colocou, nasceu nos direitos sociais, não nasceu no direito ambiental, e foi trazida para cá muito para embasar as 4 ações diretas de inconstitucionalidade que, segundo consta, serão apreciadas amanhã pelo Supremo Tribunal Federal. Pelo menos estão na pauta novamente do plenário do Supremo amanhã, as ADINs intentadas contra a Lei 12.651. Então eu não vou me aprofundar, gostaria, aliás, deixar o registro aqui, esse painel, não acompanhei os outros, infelizmente, mas foi muito rico. Tenho muita satisfação de ter sido convidado para participar aqui como mediador, porque aprendi muito, desde já. Meio debatedor, mas é que o Pedro é que falou que era para fazer. A culpa é do Pedro. O Pedro disse, não, tem que falar um pouquinho. Então eu falei um pouquinho. Paulinho, não, é o Elton, né? Elton. Tem o teu. Bem, com relação ao tema, a doutora Daniela fez uma colocação e que me recorda
uma afirmação que, para mim, na prática, ela é muito clara. O brasileiro não tem cultura de respeito ao plano diretor. Essa questão de você respeitar, né, obrigações positivas, negativas, né, o regime de uso e ocupação do solo, as pessoas não têm, em regra, essa cultura. Ou seja, não é algo que lhes pertence. É aquela coisa, eu faço, ok, eu faço, mas é porque eu posso sofrer uma multa. Né? Eu não uso o cinto porque aquilo me traz a segurança, eu uso o cinto porque eu posso levar uma multa. Né? É a mesma ideia. Né? Então, me parece que é uma luta difícil de travar. Agora, nisso eu faço o seguinte questionamento. Até que ponto o modelo de plano diretor que nós adotamos, pensamos e discutimos estaria adequado com essa realidade? Ou seja, será que nós não estamos falando de algo muito complexo, muito pesado, muito denso, para que as pessoas possam entender, internalizar e criar essa relação de pertencimento com aquilo? Né? Até que ponto nós estamos inchando o debate de forma que ele se torne inviável? Né? As pessoas vão para uma audiência pública para discutir um plano diretor, mas aquilo está tratando de diversos temas, ou seja, a qualidade é muito baixa. É difícil até de você captar a vontade de quem está falando e você entender isso. Porque quem está lá na frente, quem está aqui na frente, está ouvindo a todos. E está ali fazendo um esforço enorme de ser imparcial. Eu tenho as minhas ideologias, a minha maneira de pensar a cidade, mas eu não estou ali para isso, não estou ali para impor essa vontade. Eu, como parte, digamos assim, né, do poder público, eu estou ali para ouvir as pessoas e entender, pô, essa pessoa quer isso, essa pessoa quer aquilo, mas aquele outro ali, o cara tem um comércio nessa mesma rua, ele não quer aquilo, ele quer outra coisa. Como contemplar isso? Quanto mais denso, quanto maior for o plano diretor, quanto mais elementos ele envolver, pior fica. Você não consegue entender essas demandas e dar a resposta adequada. Qualquer resposta que você der vai ser contestada por alguém. E essa é uma outra ideia. Não existe plano diretor bom para todos e bom em tudo. Não existe isso. Ou seja, é inerente ao plano diretor o conflito. Agora, o poder público tem respeitabilidade e credibilidade para mediar esse conflito? Não. Aí cria essa figura do vácuo, né? Que é o perigo, justamente. Eu não sei como que isso vai se dar nos municípios pequenos, né? Que vão agora, né, tentar cumprir metas, né? Um cronograma, enfim. Com relação à discricionariedade técnica, tem muito a ver, porque a quantidade de elementos técnicos que se joga para a população num plano diretor denso e pesado é muito grande. A população não consegue entender aquilo. Né? O Dr. Pedro colocou a questão dos terrenos de marinha. Eu lembro que isso foi uma polêmica, né? Teve recomendação do MP, o pessoal foi se queixar com o MP, aí saiu a recomendação e tal. E depois de uma reunião na UFSC, me lembro qual era o dia, acho que é dia 19 de dezembro, né? Nós fizemos um esclarecimento, né? Com calma, com tranquilidade, com tempo, num clima amistoso, sem xingamento, né? O que era coisa rara, mas a gente conseguiu explicar, olha, por que se fez essa escolha? Por que se decidiu dessa maneira? Por isso, por aquilo. E no lugar, já que não tinha a ver com proteção de orla, com proteção de borda d'água, o terreno de marinha se afastou da borda d'água a partir da nova demarcação, então se criou uma alternativa, porque o sentido, né, a tutela que se visa não é o domínio da União, e sim a borda d'água. A ideia foi... Ou seja, se fez uma explicação, se expôs... Muitas pessoas que estavam lá jogando pedra, quase que literalmente, passavam, pô, mas era isso? Era isso. Não, tá, tudo bem, até razoável. Ou seja, falta clima de diálogo. Mas para criar o clima de diálogo adequado, nós temos que ter o produto adequado. Discutir algo denso e complexo, eu não vejo como. Ainda mais uma cultura de não cumprimento. Aí realmente acho que é um trabalho perdido, é um desgaste absurdo, é dinheiro jogado fora, né? E que não leva a nada. A cidade está acontecendo de costas para o plano diretor. Nós estamos hoje, como eu falei antes, me parece muito mais plausível e realista hoje tratar o plano diretor como um instrumento de requalificação urbana, de desconstrução e requalificação, do que da criação de algo novo. Né? Eu acho que já se perdeu muito. Né? E tudo me parece vem disso, da falta de cultura em relação a isso, né, do modelo que é proposto, que é muito denso, muito pesado, e também da natureza da história, né, dos ajustes necessários da sociedade, de aprender a dialogar, a ouvir, né, quem discorda, respeitar a palavra e tentar construir uma terceira via. Eu acho que isso é o que falta muito dentro do processo, né, de participação. Para finalizar mesmo, discricionariedade técnica.
Isso aqui é um problema seríssimo. Eu vou dar um exemplo. Uma ação civil pública em que atuei envolvia um curso d'água, um trecho, menos de 20 metros. Os autos do processo tinham, se não me engano, com certeza 3 laudos técnicos, sofisticados. Um deles dizia que era PP, o outro dizia que não, que era um curso d'água artificial, era apenas uma questão de drenagem, e um terceiro mais ou menos. Quer dizer, um elemento natural, com 20 metros de extensão, não tinha meio metro, 1 metro de largura. Né? Já havia esse debate, imagina a cidade inteira. Né? Cada qual com a sua discrecionalidade técnica. Então, por isso que eu digo, uma etapa prévia, onde você faça um nivelamento a partir de estudos, de elementos, com certo consenso, como esse, por exemplo, que está sendo feito agora pelo Ministério das Cidades, que é o estudo de aptidão, né, de solo, é um bom ponto de partida. Você já parte de uma base, né? Você já tem ali uma base, pelo menos dos fatos, né, das circunstâncias. Não que isso não possa ser contestado, pode, mas você não deixa isso para ser desenvolvido dentro do processo. Me parece que é um erro. Né? Posso? Bem, eu vou pegar o que o Alton falou antes também, porque eu me lembrei, nesses quase 25 anos trabalhando como promotor, de enfrentar essa mesma situação do prefeito virar para mim e dizer, olha... Não, tá ligado, então tô falando baixinho. O prefeito chegou, tá, então tu quer administrar o município? Já ouvi isso. Eu estava na maior das boas intenções ali, contribuindo, e eu falei assim, não, longe disso, não quero administrar nada, só quero contribuir, enfim. Mas o prefeito tem que lembrar, eu só lembrei ele assim, olha, eu não crio as leis, estou aqui para fazer a aplicação dela ser efetivada. E hoje não, já muito tempo agora, o prefeito deixou de ser aquele só pagador da folha em dia, né, de recolher o lixo e botar um terno para ir no baile de gala, né, no municipal, que nem tem mais. Antigamente era isso. Então ele tem que estar preparado. Então nós temos um problema muito sério. Nós tivemos em uma década aí muitos municípios que se tornaram municípios e que não tem potencial, necessidade, estrutura, arrecadação para isso. E acaba trazendo todos os problemas urbanísticos ambientais para si. Então ele tem esse ônus, ele assumiu isso, ele tem que cumprir. E se a lei está ali disposta e nós não agirmos, eu vou ser até penalizado daqui a pouco, até com a questão correcional. Então isso é uma grande preocupação nossa. Sobre comum com a tua preocupação, quando eu li o tema eu falei assim, o que se entende por retrocesso urbanístico? Aí a primeira pergunta que eu fiz é essa, o retrocesso urbanístico inclui o retrocesso ambiental? Ele está intimamente ligado? Limitar os índices de construção é um retrocesso urbanístico? Os tipos de atividades, zoneamento, prejudicar a mobilidade urbana com um estudo de impacto de vizinhança precário, onde colocaram lá no trevo da minha casa agora 500 salas comerciais, quero ver a hora de começar a funcionar aquilo lá, já não se anda ali. Sem ter pista de desaceleração ali para sair de uma rodovia rápida, SC, enfim, criando uma verdadeira gambiarra urbana na parte interna ali, que tu entra no meio de 2 carros cruzando ali de forma totalmente violentando tua saúde. Então, o que é retrocesso urbanístico? Né? Retrocesso urbanístico não é garantir os princípios do Estatuto da Cidade. Então, a gente tem que focar nisso. E eu vejo 2 exemplos bem elucidativos sobre essa questão de a aproximação, de chamar a discricionariedade técnica para ver se aquilo vai ser um retrocesso urbanístico ou não. E o exemplo, claro, até copiei o artigo aqui, porque a gente está focando muito na questão da Lei da Mata Atlântica. O artigo 12 da Lei da Mata Atlântica diz o seguinte, empreendimentos que impliquem o corte ou a supressão de vegetação do bioma Mata Atlântica, e Santa Catarina toda é Mata Atlântica, deverão ser implantados, aí vem uma palavra subjetiva, preferencialmente em áreas já substancialmente, a outra palavra subjetiva, alteradas ou degradadas. Aí eu pergunto, quem ao longo do tempo, municípios, órgãos ambientais, Ministério Público, cuida disso? Quando chega um novo parcelamento do solo lá no cartório de registros? Não. E essa lei demorou para sair, e saiu e pouco se aplica, ela tem um histórico, a questão antropológica, uma questão que remota aos tempos lá da ocupação dos indígenas. Nós fomos ver Campos Novos, Campos do Goitacazes, essas cidades que têm essa denominação, e a grande parte das cidades no país cresceram, surgiram na questão do menor esforço. Vamos lá onde que os índios já plantaram e saíram, aonde deixaram os campos abertos. Então as cidades começaram
justamente nesses locais. E é isso mais ou menos que a lei quer fazer. Olha, vamos crescer a cidade também, onde já está um pouco desgastado. Se tu tem uma área ali para um loteamento já desmatado e aqui riqueza ambiental, o retrocesso urbanístico é permitir que haja essa supressão da APP da Mata Atlântica. A gente tem que ter esse cuidado de ampliar esse conceito de retrocesso urbanístico. E o outro exemplo, que traz também a discricionariedade técnica para esse conceito do que é retrocesso, é vereadores, e a gente sabe isso, a gente fez até recomendações aqui em Florianópolis e em quase todos os municípios de Santa Catarina, que aprovam ruas em locais que não são viáveis, pela distância, pela largura mínima, pela aclividade superior. E o laudo técnico diz, não pode ser via. E os vereadores aprovam. Por quê? Legalismo messiânico, eu falei lá no início, para atender determinada comunidade. Mas nem ao menos se o laudo técnico diz, olha, se for aclividade não tem como resolver, mas se for largura mínima, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o pessoal e cada um vai doar 1 metro de cada lado do seu terreno para aumentar a rua. Pede se alguém dá. Não dá. Então, onde é que está a questão do retrocesso urbanístico? O retrocesso urbanístico, para mim, foi construir um centro comercial lá com 500 salas comerciais que vai impedir dificultar meu acesso. Mas para uns não, porque lá é crescimento, aquilo lá é um crescimento urbanístico. Então, essa é a preocupação que eu tenho, né, de como controlar isso, né, de usar os conhecimentos técnicos para você eliminar, corrigir, administrar riscos das ocupações, das REURBs, mas também pensar a cidade daqui para frente, o que é crescimento planejado, o que é um crescimento urbanístico e se o meio ambiente está sempre inserido nesse conceito. E o exemplo claro é esse artigo, o que é isso? Que é algo já histórico e nada mais ele trouxe. Infelizmente ele traz termos subjetivos que, né, faltam uma conceituação mais ampla que vai dar margem à discussão. E com audiência pública, eu até acho que terminei naquele evento trazendo aquele livro que a gente fez lá do Centro de Apoio, né, que muitos aqui já utilizaram, que eu gosto sempre de citar que o livro estava indo para a gráfica e estava vazio aqui atrás, estava em branco. Eu levei para uma escola, onde eu vou hoje à tarde dar uma palestra, né, ainda lá na Escola Dinâmica, e pedi, faça um desenho aqui de uma cidade. E as crianças prontamente desenharam uma cidade maravilhosa, simples, ruas largas, um morro verde, pena que eu não trouxe o livro hoje aqui, um morro verde totalmente sem ocupação, porque provavelmente ele tinha uma aclividade muito grande, um rio bonito com pontes e ao redor do rio todo arborizado, praça, campo de futebol, igreja, devia ser um imóvel tombado, que é outra coisa que a questão da discricionariedade técnica esquece, que um crescimento urbanístico é preservar, promover o inventário e o tombamento de imóveis de interesse turístico, histórico. Isso é crescimento urbano, isso não é retrocesso. E muitos entendem que é retrocesso eu não poder agora utilizar esse imóvel que ficou tombado, eu não posso mais utilizá-lo. Vamos dar um jeito de utilizar o que pode e contemplá-lo naquela arquitetura. Mas voltando ao desenho, eu olhei assim e falei assim, nossa, que maravilha. E as crianças lá nunca ouviram falar de plano diretor, nunca participaram de uma audiência pública, não conhecem o Código Ambiental, não conhecem o Código Florestal, não conhecem lei de zoneamento, mas elas sabem realmente a cidade que elas querem morar, com passarinho ou silêncio, cada uma vai escolher no futuro. Mas a essência da criança, ela sabe onde quer, que cidade ela quer, qual é o planejamento urbano, qual é o crescimento que ela quer. Aí fica a pergunta que eu lancei naquela vez aqui no Congresso. Quem está estragando? Né? Provavelmente todos os atores que estão participando dessa construção de uma cidade que a gente almeja. É isso. Muito obrigado, doutor Paulo. Não, mas uma reflexão. Eu queria agradecer a todos pela presença, cumprimentar a organização do evento, pela escolha dos palestrantes dessa manhã. Acho que o nível do debate, a qualidade foi inegável. Vou fazer a entrega dos certificados de participação de cada um deles e me foi dito que o evento recomeça às 14 horas. Muito obrigado a todos.